Olá, pessoal! Está começando mais um programa Fala Direito. Hoje trataremos sobre a violência doméstica contra a mulher, um assunto recorrente e presente no mundo todo que motiva crimes hediondos e graves violações de direitos humanos. Para isso, trouxemos como convidado especial nosso professor e promotor de justiça, Antônio Eures Botton Júnior. Graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino em 1996, atualmente o professor Antônio é promotor da 22ª Promotoria de Justiça do Estado do Paraná, com atribuições na violência doméstica, execução de penas em regime aberto e medidas alternativas, Tribunal do Júri e ainda professor de Direito Penal 2, parte especial nas Faculdades Maringá. Professor, seja bem-vindo. Olá, Emily. Olá, acadêmicos e acadêmicas da Faculdade Maringá. De início, eu agradeço o convite, essa oportunidade que nós então teremos de dialogar sobre a Lei Maria da Penha. Muito obrigado. Para darmos início, é válido ressaltar que, de acordo com uma pesquisa realizada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. Professor, essas agressões são causadas apenas por homens com relação íntima de afeto? Ou seja, marido, namorado, ex-marido, ex-namorado? Quem que a Lei Maria da Penha abrange como possível agressor? Bem, Emily, via de regra são praticados os crimes, as contravenções, enfim, as infrações penais por essas pessoas mesmo que possuem esse vínculo de afeto, essa relação íntima de afeto. Mas a Lei Maria da Penha avança, não traz como agressor somente essas pessoas. Nós temos possibilidade de agressores serem outras pessoas que não o ex-companheiro, o atual companheiro, o ex-marido, o atual marido, o ex-namorado, o atual namorado. Pode ser a violência praticada por um tio, por exemplo, por um primo, por um sobrinho, ou até mesmo por uma outra pessoa que esteja na convivência dessa mulher. Porque a Lei Maria da Penha estabelece que as agressões, ou na verdade configura uma violência doméstica, qualquer ação ou omissão que cause dano à integridade física ou à vida, à integridade psíquica da mulher, num ambiente doméstico, né, que pode ser um espaço de convívio entre as pessoas. Eu cito até como exemplo alguma república de estudante que pode, numa agressão de um dos amigos, violentar a mulher por questão de gênero, né? E mesmo assim não são parentes, não possuem uma relação íntima de afeto, mas moram juntos, então eles estão num espaço de convivência. Também a Lei Maria da Penha determina que pode ocorrer uma violência no âmbito da família, né? Como já dito, pode ser ligados ali pelo parentesco, biológico ou civil. Então não fica limitada a somente esses agressores citados no começo. Professor, e por que a Lei Maria da Penha leva esse nome? Afinal, quem foi Maria da Penha? Veja, Emily, de fato essa lei foi batizada como Lei Maria da Penha em referência a Maria da Penha Maia Fernandes. Infelizmente, essa mulher foi vítima gravemente pelo próprio marido. No dia 29 de maio de 1983, sofreu a primeira tentativa de homicídio. Na ocasião, né, decorrente desse ato, ela ficou paraplégica. E pouco mais de uma semana, ela veio a sofrer o segundo atentado contra a sua vida. E nesse segundo atentado, ela estava tomando banho e sofreu uma descarga elétrica, também provocada por esse marido. Bem, e a apuração desses fatos levou um certo tempo, na verdade uma demora até injustificada, e esse fato foi levado à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que é um órgão da Organização dos Estados Americanos, a OEA. E devido a essa demora da investigação, do processo, que culminou com a prisão do agressor,
somente no ano de 2002, portanto, quase 19 anos para se chegar à efetiva prisão desse agressor. E, portanto, em razão dessa demora, o Brasil sofreu essa representação junto à corte, e a corte então entendeu que o Brasil, o Estado brasileiro, não agiu de forma adequada, célere, e tratou, então, não com devida celeridade, um fato grave que vitimou essa mulher. Então, o Brasil foi condenado por isso, né? Então, a Lei Maria da Penha faz referência a essa mulher que sofreu, lamentavelmente, esses 2 atentados contra a vida. E, inclusive, o Brasil, por conta disso, sofreu a punição internacional. E a Lei Maria da Penha veio, portanto, em decorrência dessa condenação. Veja, então, que não foi até uma lei que nasceu de forma espontânea. Foi uma lei que, como eu disse, nasceu de uma imposição internacional. Entendi. E em se tratando desse termo violência, o doutor poderia nos explicar melhor quais seriam as possibilidades de violência contra a mulher que a Lei Maria da Penha abrange? Muitos pensam, né, as pessoas talvez que não tenham ainda tanto contato, não tenham familiaridade com a Lei Maria da Penha, o leigo, ou que está no começo ali do estudo, ou que tem algum contato com a violência doméstica, imagina num primeiro momento que a violência que configura a violência doméstica é só aquela violência física. Qual a violência física? O soco, o chute, o empurrão, o tapa, que causam ferimento. E a Lei Maria da Penha não trata somente desse tipo de violência. Ela prevê outras violências, né? E aí a lei traz a violência patrimonial, né? Ou seja, o agressor, ele então dilapida o patrimônio dessa mulher. Também prevê a Lei Maria da Penha a violência sexual que é a prática de um ato não consentido, né? Ou às vezes forçar a não usar um método contraceptivo. Nós também temos outras formas de violência, como a violência moral, que configura com os xingamentos à mulher, geralmente configuradores aí de um crime aí de contra a honra, a injúria, a difamação, a calúnia. Temos ainda a violência psicológica. Essa violência psicológica é qualquer abalo ao equilíbrio psíquico da mulher, tais como a própria ameaça, né, o crime de ameaça, que é a promessa de um mal injusto e grave. Essa violência psicológica também pode configurar através de humilhações repetitivas. Nós temos também, por exemplo, essas perseguições, né? Perseguições ao ambiente de trabalho ou até à vida social, o controle de aparelhos, de telefones celulares, vigiando, portanto, essa mulher. Essas são as formas, são formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. Sim. Sabemos que antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor em 2006, vivíamos numa sociedade ainda mais machista, porque nós ainda vivemos numa sociedade machista, mas naquele tempo era absolvido essas agressões às mulheres com jocosidades do tipo, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ou ele não sabe porque bate, mas ela sabe porque apanha, ou ainda a pior de todas, na minha opinião, que seria mulher gosta de apanhar. Diante disso, existia alguma previsão legal eficaz que protegia as mulheres antes de 2006? Como que funcionava? Bem, Emily, de fato, antes da Lei Maria da Penha, que é importante dizer que ela entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006, portanto, aí, já 11 anos, não existia, de fato, um mecanismo legal eficiente como os mecanismos previstos na Lei Maria da Penha. É claro que os crimes, por exemplo, de injúria, de difamação, a própria lesão corporal,
a ameaça estavam já tipificados, estavam previstos e continuam previstos no Código Penal. Mas o que a Lei Maria da Penha trouxe foi um mecanismo, ou vários mecanismos efetivos de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? É necessário também e importante dizer que a Lei Maria da Penha não traz crimes, não prevê crimes. Ela traz uma política pública de proteção à mulher, a atuação do Ministério Público, das delegacias especializadas e a própria previsão dos juizados de violência contra a mulher. Então, especializando-se na matéria, né? E, de fato, Emily, também esses tipos de frase decorrentes, né, que brotaram de uma sociedade machista e nós vivemos, isso é inegável, e trabalhamos para que esse machismo seja diminuído ou eliminado tanto quanto possível, para evitar justamente esse tipo de frase, ou essas frases, porque esse tipo de frase pode estimular um tipo de brincadeira indevida ou até partir para um ato concreto que configure uma violação, uma agressão contra a mulher. Uhum. Doutor, então, quais foram, assim, as mudanças que a Lei Maria da Penha trouxe, assim, as medidas, tanto no âmbito legal quanto na prática, depois que ela entrou em vigor? Eu entendo que a mais efetiva, ou as mais efetivas, são as medidas protetivas de urgência, né? Nós temos lá no artigo 22 e seguintes da Lei Maria da Penha várias medidas de proteção a essa mulher, que são mecanismos legais visando coibir a agressão. São várias medidas. E o que é necessário para fazer o requerimento dessas medidas? Veja, na prática, a mulher vítima de violência doméstica, ela pode fazer esse requerimento de medida protetiva dirigindo-se tanto à Delegacia de Proteção à Mulher quanto à própria Promotoria de Justiça. E ela, então, relata a agressão sofrida e, se é da vontade dela e é esclarecida para tanto, pedir as protetivas. E essas protetivas, que são em vasto número, podem afastar o agressor do lar, é uma medida protetiva, pode proibir o agressor de entrar em contato com a vítima, seja por qualquer meio, contato pessoal, contato por meio telefônico, ou WhatsApp, Facebook, redes sociais, enfim, também é uma medida protetiva, eficaz, eficiente. Nós temos restrição de direitos, como porte de arma, caso, evidentemente, o agressor, e nós temos alguns casos que o agressor pode ter o porte de arma, então suspende-se esse porte de arma, alimentos provisórios, enfim, são várias medidas. Entendido. Então, qual seria o procedimento desde o requerimento até ser deferido mesmo a medida? Quanto tempo isso leva? É rápido, não é? É rápido, Emily, é rápido. Primeiro que a lei determina um prazo de 48 horas. Ou seja, a partir do momento em que o delegado de polícia, o promotor, tenha, então, essa declaração da vítima, esse expediente que nós chamamos, né, esses documentos devem ser levados ao Poder Judiciário, que tem 48 horas para decidir sobre as medidas protetivas. É claro que, por ser uma medida chamada de urgência, ela prevê os requisitos lá do processo civil também, né? O chamado periculo in mora, a fumaça do bom direito, ou seja, deve ser uma medida rápida, porque é uma situação de emergência. Então, deve estar provado ali que a mulher está correndo risco, caso essa medida não seja desde logo deferida. Sim. O senhor comentou que do afastamento do lar, da não aproximação do requerido da mulher. Se caso o requerido, que seria o agressor, o homem, se aproximasse da mulher e descumprisse alguma dessas medidas, o que acontece? Ele pode ser preso, não pode?
Sim, a Lei Maria da Penha. Então, vejamos, o procedimento começa lá, como eu disse, lá na delegacia, Sim. né? Ela faz o requerimento ou diretamente ao promotor de justiça, à promotora de justiça. Então, o promotor faz o pedido da protetiva e encaminha ao Poder Judiciário, que tem 48 horas para decidir. Quando começa lá na delegacia, o delegado, então, encaminha esse expediente ao fórum. O juiz ou a juíza, de imediato, de ofício, né, portanto, pode já deferir a medida, pode conceder essa medida, ou então abre vista ao promotor de justiça para se pronunciar sobre o cabimento ou não dessa medida. Então, o procedimento é esse. Tá? Uma vez deferida essa medida protetiva, ou várias, porque elas podem ser cumuladas, e na prática, na maioria das vezes acontece dessa forma, o agressor, então, né, o requerido, ele é intimado dessas medidas protetivas, né, de forma mais breve possível, né, tem prioridade, e na intimação, o próprio requerido é orientado pelo oficial de justiça de que, e está expresso do mandado, de que caso descumpra a medida protetiva, pode ocorrer a prisão preventiva. Então, a prisão preventiva também é um mecanismo que tenta coibir a violência doméstica quando há um descumprimento de protetiva. Então, veja, se esse requerido foi devidamente intimado da protetiva, foi orientado também devidamente que em caso de descumprimento, a lei prevê a prisão preventiva. Se ele vem a descumprir, a consequência é essa, é uma segregação, né, cautelar. Entendi. E no caso for contrário, assim, se a mulher se aproximar do requerido, o que acontece? Ela pode, não pode? Veja, a protetiva ou as protetivas são dirigidas em favor da mulher, né, da requerente, contra o requerido, contra o agressor. Não se fala em descumprimento pela mulher, porque quem deve cumprimento é o requerido. É o requerido. Mas, respondendo a sua pergunta, se a mulher, digamos, começa a entrar em contato, até, por exemplo, visando restabelecer esse relacionamento, e esse fato é levado ao conhecimento lá do Poder Judiciário, do Ministério Público, dá ensejo a que entendamos que não persiste mais uma situação de risco. Ou seja, nós falamos em uma revogação tácita dessa medida, como eu disse, por uma ausência de situação de risco. Veja, num primeiro momento, existia uma situação de risco. Foi deferida a protetiva, ou foram deferidas essas protetivas, nas quais o agressor não podia entrar em contato, não podia se comunicar, não podia se aproximar. Contra esse agressor, ele devia respeito, sob pena de prisão preventiva. No entanto, é a mulher que começa a entrar em contato e pode ocorrer. A mulher, às vezes, manda mensagem, começa a se aproximar, visando, como eu disse, o restabelecimento. Esse fato chegando ao conhecimento, então, nós entendemos que pode ser o caso de revogar, né, essas protetivas, por conta de uma chamada revogação tácita. Sim. Então, se o casal voltar a ter uma relação boa de afeto, ou mesmo que não reate a relação, mas só volta a ter uma amizade, a mulher pode requerer o arquivamento da medida? Pode, Emily, pode. A mulher, ela se sentindo, então, segura, que a situação de agressão ou de xingamento, ou enfim, a situação de risco não mais existe, ela pode retirar a medida protetiva. Ela então se dirige ao fórum, comunica na secretaria ou comunica ao Ministério Público, né, dizendo que o casal reatou. Isso é possível, acontece muitas vezes na prática também. Sim, e quanto tempo essas medidas protetivas podem durar? A lei não estabelece um prazo fixo, né? Não tem lá um prazo pré-estabelecido. Portanto, se entende que enquanto existe uma situação de risco, essas medidas devem ser mantidas. Mas é claro que elas não podem ser infinitas, não podem ser permanentes, não podem ser para sempre. Tá? Ou seja, nós então vamos
passado algum prazo, verificar junto à equipe de assistente social, de psicologia, averiguar quanto à permanência dessa situação de risco. Se permanecer a situação de risco, a medida é mantida. Sim, e depois que decorre esse prazo que é estabelecido, a mulher se sentir ainda nessa situação de risco, ela pode pedir prorrogação? Ou é arquivado direto? Como que acontece? De fato, não tem prazo, como eu disse. Algumas comarcas, as juízas, os juízes, então determinam um prazo aí de 180 dias. Né? Esse prazo de 180 dias é uma criação, não da lei, mas assim, a criação ali do magistrado, da magistrada na sua comarca. Uhum. Né? Porque se entende que é um prazo razoável, são 6 meses, né? São 6 meses e entende-se, portanto, que é um prazo razoável. Ultrapassado esse prazo que, né, na prática é aplicado, esses 6 meses, se não houver mais nenhuma notícia de um fato novo, então, sim, essa medida protetiva é revogada. Né? Agora, claro, se passado esse prazo de 6 meses, que é a praxe, né? A mulher vem antes de encerrado o prazo até, ou alguns dias depois, noticiando fato grave que autorize a medida protetiva, claro que essa medida é revista, embora tenha sido revogada, ela pode ser restabelecida. Sim. Ou até mudada por uma medida um pouco mais grave. Sim. Professor, portanto, para finalizar, nós estamos o tempo inteiro aqui falando no plano de homem e mulher. Esse agressor necessariamente tem que ser homem ou pode ser uma mulher agredindo outra mulher? Pode, Emily. No dia a dia, a prática nos ensina, na verdade, nos revela, né? Nos revela que decorre geralmente de uma agressão heteroafetiva. Uhum. Né? Entretanto, nada impede que uma mulher seja vítima de uma violência doméstica, para fins de Lei Maria da Penha, praticada por uma outra mulher. Então, a própria Lei Maria da Penha estabelece ali nas disposições gerais que essa relação íntima de afeto independe de orientação sexual. Uhum. Portanto, havendo uma relação homoafetiva, por exemplo, né, de 2 mulheres, e que essa agressão, daquelas que nós falamos lá no começo, que pode ser uma violência física, uma violência moral, psicológica, sim, sexual, patrimonial, enfim. Se ela brotou do gênero, se foi aquela violência motivada por um pensamento, por um entendimento machista, né? Ou seja, apanhou porque se tratava de uma mulher, né? Uhum. Foi lesada porque se tratava de uma mulher, ou seja, uma violência baseada em gênero mesmo. Sim. Nada impede que uma mulher agrida outra mulher, né, dentro de uma relação íntima de afeto homoafetiva, que aí sim nós estaremos diante dessa possibilidade de uma mulher agredindo, por exemplo, outra mulher e estando sujeita à Lei Maria da Penha. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui hoje, esclarecendo as nossas dúvidas e as dos nossos telespectadores sobre esse assunto Lei Maria da Penha, que é muito polêmico. Sim, Emily, eu que agradeço o convite e para mim, repito, é uma alegria poder estar aqui com você, me dirigir ao acadêmico da Faculdade de Maringá. Muito obrigado pelo convite e por esse bate-papo. Agradeço ao nosso público de casa que nos acompanhou nessa edição do Fala Direito pela TV Comunitária e YouTube. Nos vemos no próximo programa. Até lá!